Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar ah, nas diferentes formas de aliança no Antigo Testamento. Um tema fascinante. Com certeza. E nosso guia vai ser o Michael Horton, né? Especificamente o capítulo 3 do livro dele, O Deus da Promessa. Isso. É a nossa fonte principal hoje. Exato. E a missão aqui é tentar desvendar uma distinção que Horton acha, assim, crucial. A diferença entre alianças baseadas na lei, Aquelas condicionais, isso, condicionais, e as alianças baseadas na promessa, que são... incondicionais. Por que isso importa tanto para entender a Bíblia, né? Fundamentalmente. Para começar, vamos pegar aquela imagem forte que Paulo usa em Gálatas 4. Duas mães, Agar e Sara. Ah, sim. Símbolos de duas alianças bem diferentes. Pois é, ok. Vamos tentar desempacotar isso então. É um ótimo ponto de partida. Porque, olha, essa distinção que Paulo faz não era só um detalhezinho teológico, sabe? Era o coração do problema lá na Galácia. Sério? Como assim? O pessoal lá estava misturando perigosamente dois princípios que são, na verdade, opostos. De um lado, a lei, que basicamente diz, faça isso para ser abençoado. A bênção depende de mim, do meu desentrenho. Exato. E do outro lado, a promessa, que é, receba isso como herança. A bênção vem pelo desempenho de outro, no caso, de Deus. E a gente recebe pela graça, pela fé. Entendi. Misturar isso dá problema. E como? Leva para caminhos espirituais totalmente diferentes, como Paulo vai mostrar. E essa alegoria das duas mães em Gálatas 4? Aí a coisa fica interessante mesmo, né? Fica. Paulo pega Agar, a escrava, e associa ela com o Monte Sinai, o lugar da lei, e com a Jerusalém da época dele, a terrena. Isso tudo é a aliança da lei. Certo. E, em contraste, Sara, a mulher livre. Ela está ligada à promessa feita a Abraão e a Jerusalém lá de cima, a celestial. Essa é a aliança da promessa. A distinção é clara. Mas o que choca é a inversão que Paulo faz. Ele basicamente diz para o pessoal que insistia na lei judaica, olha, vocês acham que são filhos de Sara, da liberdade? Ah, mas na verdade... Mas ao se apegarem à lei desse jeito, vocês estão do lado de Agar, da escravidão. É forte isso. É muito forte. E desconcertante para quem ouvia na época, né? Mas é importante lembrar, como Horton aponta, que Paulo não era nenhum ignorante. Ele era fariseu, né? Sabia tudo da lei e da história. Exatamente, um fariseu super instruído. A análise dele não era sobre a linhagem física pura e simples, era teológica. Ele estava buscando o significado mais profundo dessas histórias à luz de Cristo. Faz sentido? Aliás, o próprio Jesus, lá em João 8, já tinha feito algo parecido, né? Desafiou a ideia de que ser descendente de Abraão garantia alguma coisa. A verdadeira filiação para Jesus se mostrava na resposta à palavra dele. Boa conexão. E o argumento principal de Paulo em Gálatas, então, é que a aliança com Abraão, que era baseada numa promessa, Divina, unilateral? não podia ser anulada ou substituída pela aliança mosaica, da lei, que veio bem depois, né? 430 anos depois. Exato. Uma não cancela a outra. E tentar se justificar pelas obras da lei para Paulo, na verdade te coloca debaixo da maldição da lei, porque a lei exige o quê? Obediência perfeita. E quem consegue isso, né? Humanamente impossível. Impossível. Correto. E o fascinante aqui é como Paulo, na leitura de Horton, vê essa relação entre as duas. Ele não diz que a aliança do Sinai foi ruim ou um erro, não. Ela teve um propósito. Teve um propósito divino, sim, mas era um propósito específico, temporal. Era uma aliança, digamos, terrena, um tipo, uma sombra que apontava para algo maior, para a realidade celestial. Como um sinal. Isso. Paulo até chama a lei de saio em Gálatas 3. Um maio, na antiguidade, era tipo um tutor, um pedagogo que levava a criança até o mestre. A lei devia nos conduzir a Cristo, que é a semente prometida lá para Abraão. Como assim conduzir? Bem, ao mostrar nossa incapacidade de cumprir perfeitamente as exigências de Deus, a lei deveria nos levar a buscar a justificação pela fé na promessa. A promessa cumprida em Cristo. Ah, entendi. A lei mostra o problema para a gente buscar a solução na promessa. Exatamente. Então, se agarrar à lei como caminho para a salvação era perder o propósito dela e, mais ainda,
perder a essência da promessa feita a Abraão. Faz todo sentido? Então, vamos olhar mais de perto essa aliança do Sinai, a mosaica, associada à Lei Agar. Como ela funcionava? Orton diz que parece um tratado de suzerania. O que é isso? Ah, essa analogia é bem útil mesmo. Esses tratados de suzerania eram comuns lá no Antigo Oriente. Eram acordos formais entre um rei poderoso, o suzerano, e um rei menor, o vassalo. Tipo um contrato entre chefe e subordinado. Isso. E a estrutura da Aliança do Sinai, como a gente vê em Êxodo, reflete esse modelo. Tinha um preâmbulo histórico, Deus lembrando, fui eu que tirei vocês do Egito. A parte do olha o que eu já fiz por você. Exato! Depois vinham as estipulações, os mandamentos, a lei em si. E, claro, as sanções. Bênçãos e maldições. Muitas, bem detalhadas. Bênçãos para a obediência, maldições severas para a desobediência. É só ver o Levítico 26, Deuteronômio 28. Tinha também testemunhas, juramentos, um sacrifício para selar o pacto, uma refeição juntos, todo um ritual. E a característica principal desse modelo, então, é ser condicional. Quer dizer, tudo dependia do vassalo cumprir as regras. Precisamente. O princípio era: façam isto e viverão. Especificamente, obedeçam à lei e poderão viver e prosperar na terra de Canaã. A vida boa na terra prometida estava ligada diretamente ao desempenho deles em guardar os mandamentos. E o povo concordou com isso? Concordou. A resposta lá no Sinai foi clara: tudo o que o Senhor falou, faremos. Eles entenderam a obrigação. Era um pacto bilateral, mas a ênfase caía muito no dever do povo. E tem um detalhe interessante que um estudioso, Delbert Hillers, citado por Horton, nota. Em Êxodo 20, Deus não faz um juramento formal explícito do tipo eu juro que vou, como o suzerano talvez fizesse. A fidelidade de Deus está pressuposta, claro, mas o foco está na obrigação do povo. Entendi. E aí o contraste com a aliança abraâmica é gritante. No Sinai, a bênção na terra era condicional ao desempenho. Na promessa a Abraão, a bênção da salvação era um dom incondicional. Ok, ficou clara a imagem da aliança do Sinai. Condicional, focada na obediência para poder ficar na terra. Agora, como isso contrasta com a aliança com Abraão? Aquela ligada a Sara, a promessa. Gênesis 15 tem aquele ritual meio gráfico, né? Com os animais cortados. O que aquilo significa? A Gênesis 15 é a chave para entender o outro tipo de aliança, a da promessa. Aquele ritual de cortar os animais e passar entre as metades era um jeito antigo e muito solene de fechar um pacto. Bem intenso. Muito. A própria expressão hebraica para fazer uma aliança é, literalmente, cortar uma aliança. O simbolismo era que eu seja cortado em pedaços assim se eu quebrar esse juramento. Uma automaldição caso falhasse. Forte. Mas o que acontece em Gênesis 15 é diferente do normal, né? Exatamente. E aí está o ponto crucial para entender a natureza dessa aliança. Abrão prepara tudo, os animais cortados, mas quem passa entre as partes não são Abrão e Deus juntos, como seria num pacto bilateral comum. Quem passa, então? É só Deus, simbolizado por um forno fumegante e uma tocha de fogo, sozinho. Sozinho? O que isso quer dizer? O significado é profundo. Deus está assumindo sozinho a responsabilidade total pelo cumprimento da promessa feita a Abrão. Ele está implicitamente chamando a maldição sobre si mesmo, caso a promessa falhe. É uma declaração unilateral, incondicional. Deus garante, eu vou cumprir isso, não importa o que aconteça com a fidelidade de Abrão ou dos descendentes dele no futuro. Uau, isso muda tudo. Horton usa outra analogia também, né? A de concessão real. Ajuda a entender. Ajuda sim. A concessão real era outro tipo de documento antigo diferente do tratado. Enquanto o tratado focava nas obrigações futuras do vassalo, A concessão era tipo um prêmio. exatamente, era geralmente um presente, uma garantia dada por um rei a um servo leal, muitas vezes como recompensa por um serviço passado importante. Era um dom, uma garantia que não dependia tanto do desempenho futuro de quem recebia. E como isso se aplica a Abraão?
Em Gênesis 15, Deus se apresenta a Abrão como seu escudo protetor e seu grandíssimo galardão, sua recompensa. A promessa de descendência e terra é dada como um presente soberano de Deus. Entendi. Do lado de Deus é um juramento que ele faz. Do nosso lado, é uma herança que a gente recebe de graça. Perfeito? É isso. Mas aí vem Gênesis 17, com a circuncisão. Isso não complica um pouco? Não vira uma condição que Abraão e os descendentes tinham que cumprir para receber a promessa? É uma ótima pergunta. Mas a forma como Horton e Paulo antes dele interpretam a circuncisão é diferente da função dos mandamentos lá do Sinai. A circuncisão não é uma condição para ganhar a promessa? Não. Então o que ela é? Ela é descrita como um sinal e selo da aliança da graça que Deus já tinha estabelecido unilateralmente. É uma marca física para identificar os herdeiros da promessa. Um lembrete visível da fidelidade de Deus ao pacto dele. A função é diferente da obediência à lei exigida no Sinai para poder ficar na terra. Certo. É mais um símbolo da promessa do que uma condição para ela. Exatamente. Aliás, a aliança com Abraão tem semelhanças importantes com a aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio. A do arco-íris. Essa mesma. Aquela também foi uma promessa unilateral de Deus de nunca mais destruir tudo com água. E Deus fez essa promessa mesmo sabendo que o coração humano continuava inclinado para o mal, né? Gênesis 6,5 deixa isso claro. É verdade. E o arco-íris, assim como a circuncisão depois, não era um lembrete para Noé obedecer. Era um sinal para que Deus se lembrasse da sua própria promessa. As duas, noaica e abraâmica, se encaixam nesse modelo de concessão, de promessas que vêm da iniciativa e da fidelidade de Deus. Ok, então temos essas duas linhas correndo juntas. Sinai, condicional, lei, focada na vida nacional na terra, e Abraão, incondicional, promessa, graça, com um alcance maior, eterno talvez. Mas como elas interagem na história de Israel? Parece que tem uma tensão aí, né? Tem sim, uma tensão dinâmica. O texto até diz que mesmo a lei, lá em Deuteronômio, aponta para a esperança na promessa abraâmica e até fala de um rei futuro. É isso mesmo. A interação é complexa, não é uma linha reta simples. Mesmo dentro dos livros da lei, como você mencionou em Deuteronômio 4, quando Moisés já prevê tempos de desobediência, de angústia, até de exílio. Sim. Ah, interessante. A esperança final de restauração para Israel não está na capacidade deles de voltarem a cumprir a lei do Sinai perfeitamente. Não. A esperança está na fidelidade de Deus à aliança que ele jurou aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. Uma aliança de misericórdia que Deus não esquecerá. Ah, interessante. A base da esperança continua sendo a promessa. Sim, e como você disse, Deuteronômio 17 já antecipa a figura de um rei que vai se tornar central depois. E isso nos leva direto para a aliança com Davi, certo? Como ela se encaixa nesse quadro de lei versus promessa? Perfeito. A aliança davídica, lá de 2 Samuel 7, celebrada no Salmo 89, ela se alinha claramente como modelo da promessa abraâmica. É um modelo da concessão real de novo. Outra promessa unilateral de Deus. Exatamente, unilateral e incondicional. Deus promete estabelecer uma dinastia eterna para Davi. E a base disso não é o bom comportamento futuro dos reis que viriam de Davi. A base é a fidelidade e o propósito de Deus. Mas parece que é também uma recompensa pela fidelidade passada de Davi, né? Tipo um galardão. Sim, a linguagem ecoa Gênesis 15 com Abraão. É como se Deus dissesse: pela sua fidelidade, Davi, eu te dou essa promessa. Mas a garantia da promessa em si é incondicional por parte de Deus. Mas aí me surge uma dúvida. Se a promessa da dinastia era incondicional, por que a história dos reis de Judá é cheia de desastres por causa da desobediência deles? Como Horton explica essa tensão? Promessa eterna versus castigo real. Ter a linhagem e o trono de Davi até chegar no Messias. Isso não quer dizer que os reis individuais estavam livres das consequências dos seus pecados. Ah, tá. Uma coisa é a dinastia, outra é o rei do momento. Exato. 2 Samuel 7 é bem claro. Deus diz que se o filho de Davi pecar, ele vai disciplinar, vai usar varas de homens, inimigos, problemas. Castigo vem. Vem. Mas, e esse é o ponto, Deus diz que não vai retirar sua misericórdia nem anular a promessa da dinastia, como ele fez com Saul.
A promessa fundamental continua. Entendi a diferença. O Salmo 89 reflete essa tensão. O salmista está desesperado vendo a dinastia aparentemente falhar, mas ele apela justamente para quê? Para a promessa jurada e imutável de Deus a Davi. Então sim, o pecado traz disciplina dura até o exílio, mas não cancela o pacto da promessa de Deus. E o rei davídico ganha um status especial, né? De filho de Deus. Sim, Salmo 2.7. E o destino da nação fica muito ligado ao caráter desse rei representante. Entendido. A promessa da dinastia é firme, mas os reis sofrem as consequências. Mas teve momentos em que a aliança do Sinai voltou com tudo para a consciência do povo, né? O exemplo do rei Josias. Sim, com certeza. A redescoberta do livro da lei no tempo de Josias, lá no século 7 a.C., que está em 2 Reis 22, aquilo foi um choque para o pessoal. Eles tinham esquecido da lei. Parece que sim, ou pelo menos das suas exigências e consequências. Eles perceberam o quanto tinham se afastado das regras da Aliança do Sinai e, principalmente, tomaram consciência das maldições ligadas à desobediência. Deve ter sido assustador. Com certeza. Ficou claro que não dava para simplesmente confiar na promessa davídica ou abraâmica para ter proteção e bênção se eles estavam vivendo contra a lei mosaica abertamente. Foi uma redescoberta da seriedade das condições da Aliança do Sinai para a vida nacional ali na Terra. Mostra que as duas alianças estavam operando juntas, relacionadas, mas em esferas distintas. Ok. E a história mostra que eles falharam nisso. Falharam. Como nação, quebraram essa aliança várias vezes. E isso levou, no fim, ao exílio, exatamente como as maldições da aliança previam. Mas atenção! Essa falha nacional sobre a aliança da lei não contradiz nem anula a aliança da graça. Aquela linha da promessa que vem desde Abraão e passa por Davi. Então, quando Deus ainda tinha misericórdia de Israel, mesmo eles quebrando a lei mosaica, a fonte dessa misericórdia era outra. Não era a aliança do Sinai em si. Exatamente isso. A base da paciência e da misericórdia de Deus com Israel, mesmo debaixo da lei, não vinda da aliança do Sinai. Porque essa aliança, se você olhar só para ela, era bem direta. Obedeça e viva na terra. Desobedeça e seja expulso. Ponto. Então, de onde vinha a misericórdia? Vinha sempre da aliança anterior, da promessa, que era mais fundamental. A gente lê várias vezes que Deus agiu por amor de Abraão, por amor de Isaac e Jacó, ou por amor de Davi. Entendo. A promessa era a rede de segurança, por assim dizer. Pode-se dizer que sim. Ou seja, a salvação individual diante de Deus sempre foi pela graça, através da fé alinhada com a promessa abraâmica. Mas a vida de Israel como nação política na terra estava sim ligada às condições da aliança mosaica. São duas coisas conectadas, mas diferentes. Certo. Acho que agora a distinção ficou bem mais clara para mim. No fim das contas, então, temos essas duas grandes tradições de aliança correndo lado a lado no Antigo Testamento. Às vezes meio tensas, às vezes se ajudando. Exato. A do Sinai, condicional, lei, focada na vida nacional, temporal na terra. E a de Abraão, Davi, incondicional, promessa, graça. Com alcance eterno, focada na semente que traria a benção final. Uma bela síntese. E entender essa diferença, como Horton mostra, é chave para não cair na confusão lá dos Gálatas, né? E para ler direito a relação lei e evangelho na Bíblia toda. A lei mosaica teve seu papel, seu propósito, mas ela estava subordinada a serviço da promessa abraâmica. Essa promessa é o fio condutor principal da história da redenção. De fato. E o que eu acho fascinante nisso tudo é como essa distinção ajuda a resolver muitas tensões aparentes que a gente encontra na Bíblia. Como pode Deus exigir obediência tão rigorosa e, ao mesmo tempo, fazer promessas tão firmes e cheias de graça? Parece contraditório às vezes. Parece, mas não é. São diferentes administrações, diferentes pactos, dentro de um plano maior de redenção. E o fundamento desse plano é sempre a graça de Deus manifesta na sua promessa. E a nova aliança, onde ela entra? A nova aliança que Jeremias profetizou e Cristo inaugurou não é algo totalmente novo, desconectado do passado. Ela é a continuação, o clímax daquela tradição da promessa abraâmica davídica. Ela se centra no Messias,
o filho de Davi perfeito, a semente de Abraão perfeita, que cumpre toda a exigência da lei no nosso lugar e garante a herança prometida para todo mundo que se une a ele pela fé. Uau! Fecha o ciclo todo. Fecha o ciclo. Para a gente terminar, queria deixar um pensamento final para reflexão. Algo que Horton só menciona de leve. Ele fala daquela primeiríssima promessa na Bíblia, lá em Gênesis 3,15. Ah, o proto-evangelho. Exato, a promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A primeira sombra do evangelho. Horton sugere que talvez essa promessa inicial dada logo depois da queda já possa ser vista como um tipo de promessa incondicional. Uma espécie de concessão real de Deus, um presente de esperança para Adão e Eva, mesmo ali, no meio do fracasso deles. Interessante perspectiva. Fica a questão, né? Se a gente pensar na relação de Deus com a humanidade desde o comecinho sobre essa ótica, uma promessa fundamental de graça lá de Gênesis 3,15, existindo junto com as exigências de obediência, como isso poderia mudar nossa compreensão de toda a história da redenção? É uma pergunta profunda. Mostra que a graça talvez estivesse lá desde o início, mesmo antes de Abraão. Pois é, algo para a gente continuar pensando.